Olá, pessoal! Estou gravando esse vídeo, então, para a gente fazer a resolução, passo a passo, da questão número 5 da prova da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais de 2019, da primeira fase. O enunciado da questão diz o seguinte: um estudante foi desafiado por seu professor de matemática a determinar a soma das raízes da equação quadrática x² mais bx mais c igual a zero, sabendo apenas que o seu conjunto solução é delta menos 1 e delta mais 1, sendo delta o seu discriminante. Assim, ao resolver corretamente o exercício, o aluno obteve qual resposta para a soma das raízes? E aí nós temos ali 5 alternativas para a gente marcar a correta. Primeiro vamos pensar o que a gente quer obter então como resposta aqui nessa questão. A soma das raízes. Então, na verdade, o que a gente está querendo é x', que eu vou chamar de uma das raízes dessa equação, mais x²', que é a outra raiz dessa equação. A gente já sabe, então, que essa equação ela tem duas soluções e que a gente não sabe quais são essas soluções. O que a gente sabe é que uma delas é delta menos 1 e a outra é delta mais 1. E a resposta vai ser a soma dessas duas soluções. Então, se eu pensar que o meu x' é o delta menos 1, então seria delta menos 1 mais o delta mais 1, ou seja, menos 1 mais 1 aqui vai dar zero, né? Vai se cancelar, e isso aqui vai nos resultar em 2 delta. Então, basicamente, o que eu preciso descobrir é o valor do meu delta, e sabendo o valor do meu delta, então, a soma das raízes vai ser 2 vezes esse valor do delta. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos aplicar a nossa querida fórmula de Bhaskara, que todo mundo já, imagino eu, conheça. Relembrando, então, a nossa fórmula de Bhaskara, ela é a seguinte, tem o seguinte formato, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Observem que o a é o coeficiente que a gente tem na frente do x². E se não aparece nada, significa que esse nosso coeficiente vale 1. Portanto, aqui no lugar do a gente pode substituir e colocar 1 no lugar, então, do a. Então, eu venho aqui e vou colocar 2 vezes 1. Então, as nossas raízes vão poder ser obtidas da seguinte forma: menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu sei que, então, x' e x² são dados por essa expressão. Eu vou igualar, então, essas expressões àquelas expressões que nós temos no enunciado do exercício. Então, o que significa isso? Eu vou fazer o menos b mais a raiz do delta dividido por 2, eu vou igualar isso aqui à nossa raiz delta mais 1. E aí, eu vou dar uma ajeitada nessa equação, passando esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. E aí a gente vai ficar com o seguinte: menos b mais a raiz de delta igual a 2 vezes delta mais 1. E aí a gente tem aqui uma equaçãozinha, vou só ajeitar fazendo aqui a multiplicação por 2, aí eu vou ficar com 2 delta mais 2. Vamos guardar agora essa equação por enquanto, vamos deixar ela paradinha aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para outra expressão que a gente tem para o x². Então, eu vou lá, vou pegar a outra parte da nossa fórmula de Bhaskara, que é menos b, menos a raiz do delta, dividido por 2, e vou igualar ela à minha outra raiz, que é delta menos 1, certo? Por que eu escolhi especificamente essa raiz com o sinal de menos aqui e essa outra raiz aqui com o sinal de mais, tendo o sinal de mais aqui? Porque a gente sabe que a raiz cujo sinal de menos aparece na fórmula de Bhaskara, ela tem que ser menor que a raiz quando eu tenho um sinal de mais. Como esse delta aqui mais 1 vai ser maior que o delta menos 1, necessariamente a gente vai ter que ter essa igualdade, né?
e ao mesmo tempo teremos que ter essa igualdade aqui dos dois valores que são menores e aqui em cima os dois valores que são maiores, tá? Vou fazer a mesma coisa que fiz na parte superior ali, então vou passar aquele 2 que estava dividindo, vou passar multiplicando, vou ficar com 2 vezes delta menos 1, e aí teremos o seguinte, vou multiplicar aqui todo mundo por 2, 2 delta menos 2. E aí a gente tem aqui uma segunda equação. A ideia vai ser a gente agora juntar essas duas equações aqui. Então, como que eu vou juntar essas equações? Observem que tem coisas repetindo nelas, né? Olha só, aqui tem b, aqui tem raiz de delta, né? Aqui também aparece o delta. Então, para eu tentar ter uma equação que envolva apenas o delta, porque é o delta que eu estou querendo descobrir, eu vou subtrair esta equação desta. Então, vou pegar esta equação e vou fazer ela menos essa equação aqui de baixo. E aí, vamos ver o que vai sobrar. Então, o primeiro termo aqui da minha equação, eu vou fazer menos b menos o menos b. Isso aqui vai acontecer o quê? Vai simplificar, né? Não vai sobrar nada, vai dar zero. E essa segunda parte, então, eu vou ter raiz de delta menos raiz de delta. Esse menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter 2 raízes de delta deste lado da minha igualdade. Do outro lado da igualdade, quando eu fizer 2 delta menos 2 delta, vai cancelar. Então, aqui vai sobrar zero. E aqui vai ficar 2 menos o menos 2. Esse menos com menos vai dar mais. E aí, eu vou ficar, então, com 2 mais 2, que dá 4. Agora, basta eu resolver essa minha equação aqui em delta. Esse 2 está multiplicando, então eu vou trocar ele de lado dividindo. Então, eu terei que raiz de delta vale 4 dividido por 2, que é 2. E para eu agora saber quanto que vale delta, eu posso elevar ao quadrado ambos os lados da nossa igualdade. Então, eu elevo aqui ao quadrado, elevo do outro lado ao quadrado. Do lado de cá vai sobrar só delta. E do lado de cá, 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, descobri quanto que vale delta. Logo, eu posso voltar aqui na nossa parte inicial da resolução para descobrir, então, quanto que vai dar a soma das nossas raízes, que é 2 vezes o delta. Como o nosso delta é 4, vai dar 8. Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra D. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima!